Muito boa noite, amigos. Tudo bem? Vocês? Tudo tranquilo? Hoje somos poucos encarnados, né? Mas com certeza aí muitos desencarnados, né? Estávamos conversando aí, eu e Marcos, né? Hoje nós temos aí o estudo do Marcos Juer, né? Que, se Deus quiser, falando aí sobre a parábola aí do grão de mostarda, né? E eu estava conversando exatamente com ele. É importante a gente manter as casas funcionando nesse período, né? Então, às vezes a gente está, tudo bom? Está preocupado com os encarnados, né? Mas a gente tem que estar preocupado com os desencarnados aí nesses momentos aí nossos aí de carnaval. Então vamos começar, e a minha preocupação até era como é que eu vou bater minha meta de pão de queijo depois na cantina, porque eu já vi que vai sobrar pão de queijo, eu vou ter que comer muito ali, isso já está me preocupando aqui. Mas vamos abrir então ao acaso o livro Pão Nosso, né, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos pegar uma página então para a gente poder se preparar. Perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo, em Epístola 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns, teremos que a inconsciência alheia vai entronizar inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire seu esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Uma página para cuidarmos do nosso orgulho, nossa vaidade e aumentarmos o nosso serviço, o nosso prazer em servir a Jesus e a Deus. Querido Mestre, obrigado, Senhor, pela acolhida que nos dás na noite de hoje. Obrigado por encontrarmos aqui o teu abraço, o teu carinho, que nos renova, que nos transforma, que nos dá forças para sempre prosseguir adiante. Por isso te rogamos, amigo querido, que tu possas amparar nosso irmão e amigo Marcos, para que possa encontrar no dia de hoje, nessa noite tão calma, a intuição das tuas palavras, a fim de colocar aquilo que precisamos encontrar e guardar em nossos corações. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Amigos, Marcos Juer, você já conhece, nosso companheiro do Aristide Silva, né, sempre presente aqui na nossa casa, nos ajudando também. Marcos, meu amigo, é contigo.
Então, eu vou ficar assim meio de lado para poder também ler. Vou ficar de costas para vocês, não. Só para poder saber o que está acontecendo aqui no telão. Tá? Ter uma noção aqui mais ou menos. Bom, gente, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Eu poderia estar hoje fazendo um estudo sobre uma das palestras que eu já tenho, a visão espírita do carnaval, mas isso já virou até piada no Rio de Janeiro, porque todo carnaval na casa de Eurípides, ou no Maria Angélica, eu falava desse tema, e o primeiro slide que aparecia, até no Aristídeos já fiz uma palestra também, aí vinha aquele primeiro slide, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Aí o pessoal sabia que era eu. Aí para não parar aí, eu recebo um aviso da Sheilinha Falé, lá da Rádio Rio de Janeiro. Marcos, terça-feira, 15 horas, nós vamos reprisar a tua gravação sobre o carnaval, que é exatamente essa. Então, quem quiser, quem nunca viu, quiser ser testemunha desse problema sério, que é um karma comigo, terça-feira, 15 horas, Educar para Crescer, na Rádio Rio de Janeiro. Então, hoje eu falei, vou falar de Jesus, né? Vou falar da parábola do grão de mostarda, né? Que tem tudo a ver com as vibrações, e a página que a gente leu agora, sobre a humildade e a fé, porque a gente está vindo lá do Aristídeos, uma reciclagem que nós fizemos aos médiuns passistas, e realmente a vaidade é o que impede desse médium, desse espírito, se comprometer com a doutrina, né? Dentro daquela simplicidade de Chico Xavier. Né? Ele é o nosso roteiro, né? É o nosso modelo que o Chico se dedicou com simplicidade e humildade. Então, oi? Porque não deu não, né? Então, eu pego uma cadeira aí que tu vai ficar... Vou te dar trabalho então aí. Então, a gente começa... você pode voltar aquela foto? E muitos... Eu sempre fui evangelizador. Aliás, aqui eu estou evangelizando também. Não deixo de ser evangelizador da pré-mocidade e da mocidade. E a garotada perguntava, como é que é um grão de mostarda? Por isso que eu estou trazendo aqui. Muitas crianças da pré-mocidade não conheciam o grão. Talvez alguns aqui nunca tinham visto essa foto. Saca a cabeça do alfinete? É menor do que aquilo, cara. E olha o potencial que tem dentro desse negócio aí, dessa semente. A beleza que quando aquilo estoura e cresce, se transforma, a beleza, o visual que ela nos favorece, né? É um negocinho desse tamanho aí, pessoal. Menor que a cabeça de um alfinete. Potencial que a natureza dá, né, para uma sementinha dessa aí. Vamos para a próxima, então? Então, a gente vai fazer alguns questionamentos. No caso, vou botar 2 aqui. Como a menor das sementes pode se tornar a maior das árvores? Um segredo que a gente ainda tem muito que vislumbrar e refletir. O outro seria esse aí. Que tipo de ensinamento Jesus quer nos passar nesta parábola? Nós vamos dar um repeteco nessa parábola daqui a pouquinho, vamos rememorar. Bom, antes de mais nada, eu gosto sempre de explicar o que é uma parábola. A parábola não é um conto infantil, sem nexo, uma nuvenzinha conversando com um passarinho, não. Tem personagens físicos verdadeiros, contemporâneos, inclusive, da época de Jesus, com fatos que ele traz da realidade do dia a dia para a gente refletir. Então, a parábola, que vem do grego parábole, significa narrativa curta. Né? Distingue-se pelo fato de ser protagonizada por seres humanos, não por bichinhos, nuvenzinhas, coisas desse tipo, seres inanimados. Vizinha da alegoria, a parábola comunica uma lição ética por vias indiretas ou simbólicas, numa prosa altamente metafórica, por isso, e hermética, por isso a generosidade da doutrina espírita em nos dar a explicação de várias, são mais de 40 parábolas de Jesus no Novo Testamento, e que a doutrina espírita consegue elucidar à luz do Evangelho verdadeiro de Jesus,
o que ele disse na época e nós não tínhamos ouvidos para ouvir. A gente, às vezes, entendia pouca coisa, mas ele entendia a nossa limitação, a nossa brutalidade intelectual, a nossa limitação cognitiva. Tanto que ele prometeu um consolador lá para frente para tentar explicar isso. Mas olha só que interessante, as parábolas eram tão bem realizadas por Jesus que, na pior das hipóteses, a pessoa saía feliz, dizendo assim: poxa, eu escutei uma linda história. Não sabia o significado ético da mensagem, mas, poxa, eu ouvi uma linda mensagem, uma linda história. Sempre simbólica, daí a dificuldade. E também daí o fato de você pegar vários autores, tem vários livros, né, que já foram editados na doutrina espírita, de autores tentando elucidar as parábolas. Tem mais de 6 livros muito bons nessa área. E cada um falando um negocinho diferente, que o outro não percebeu, complementando o livro do autor A, B ou C. E por mais que você estude, cada dia vai aparecer um dado novo, uma inferência que você não prestou atenção. Puxa vida, como é que eu não pensei nisso? E conforme a gente vai estudando, vai evoluindo, vai crescendo, não no campo apenas da doutrina espírita, na intelectualidade, nas leituras, mas no campo ético e moral, a gente vai percebendo coisas que a gente leu lá atrás e não tinha percebido. Isso é porque a gente vai ganhando uma certa expertise no conhecimento da doutrina espírita e da verdadeira vida, da vida espiritual. A gente está crescendo. Por isso que o Chico não largava o Evangelho segundo o Espírito. Ele, antes de ir para o hospital, e eu acredito que quando ele foi internado, ele continuou botando no bolso da calça dele aquele Evangelho pequenininho, de Evangelho de bolso, porque ele lia o Evangelho todo dia. Ele desencarnando com 92 anos, você imagina quantas vezes ele releu o Evangelho. E ele sempre dizia: eu estou sempre aprendendo. Se o Chico dizia isso, imagina a gente, né? E veicula também um saber, naquela época, apenas acessível aos iniciados. Mas não eram todos os apóstolos que entendiam, não. Doutores da lei, pelo nome você vai dizer: então esses entendiam tudo. Nada, entendiam nada. Olha, nem todos os apóstolos, nem aqueles chamados os 500 da Galileia, que era uma equipe que Jesus convocava periodicamente num determinado lugar, num determinado horário. Os 500 da Galileia, que aparece no livro Boa Nova. Se não for no último capítulo, é no penúltimo, agora eu não estou lembrando. Acho que é no último capítulo do livro Boa Nova, os 500 da Galileia. Além dos apóstolos, tinha 500 pessoas que se reuniam com Jesus para discutir, falar sobre tudo isso que a gente fala aqui hoje. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, até perispírito, esse pessoal conversava. Então, o que a gente fala hoje na doutrina não é patente nossa, né? Isso tudo já estava aí, Kardec apenas trouxe, codificou de uma maneira muito inteligente. Então, na próxima, a gente vai ver aqui que do latim snaps nigra, semente da mostardeira, que é usado como condimento, na Palestina atinge enormes proporções. Aquela árvore cresce, como vocês viram anteriormente. Eu ia trazer o desenho, mas acabei não botando aí da árvore. Chegando a ter mesmo no estado selvagem mais de 3 metros de altura. Aquele negocinho que vocês viram fica mais alto que esse teto aqui. Vamos para a próxima, então. Vamos recordar a parábola. Então a gente vai contar a parábola para vocês contextualizarem, para a gente poder entrar na visão espírita dada a essa lição de Jesus. Vamos começar por Mateus, que 3 discípulos, né, tocam essa abordagem da parábola. Vamos ver o que é que Mateus, no capítulo 13, fala. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu
vem aninhar-se aos seus ramos. Mateus fala isso. Vamos ver o próximo, que é em Marcos, capítulo 4. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com a parábola, ou o apresentaremos. É com um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, está batendo aí o texto, né? De um e do outro. E o último é de Lucas. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore. E as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Eu gosto mais dessa interpretação aí do Lucas, né? Dessa parte final aí. Então, agora, nós vamos ver os pontos principais da parábola e depois trazer à luz da doutrina espírita. Então, o crescimento na parábola, o sentido do crescimento, desde que a semente está lá no chão, começa a se desenvolver. O crescimento na parábola diz respeito ao reino dos céus. Há muitas moradas na casa do meu pai, cada morada de acordo com o seu nível hierárquico espiritual, né? Moral e espiritual, falando propriamente dito, né? Na sua conquista íntima da espiritualidade maior. E a palavra de Deus é como um fermento que se introduz no espírito, nos corações e na vontade do homem, levando por toda parte a sua influência salutar. Caibar Schutter tem um livro maravilhoso. De todos os que existem, eu gosto muito do Caibar. Olha, para quem não está lembrando do Caibar Schutter, é lá de Matão, né, São Paulo, contemporâneo de Eurípides Barçanufo. Quando eu estive em Sacramento, na primeira vez que eu estive lá, eu vi que tem um baú lá no Colégio Allan Kardec. Esse baú ainda vai virar livro, muitos livros. Tem coisa muito interessante nesse baú lá. Onde está guardado, e hoje o pessoal está fazendo, reescrevendo, porque aquela caligrafia daquele início do século XX, final do XIX, não era fácil, né? Então o pessoal está quase traduzindo para a língua portuguesa o que estava em várias correspondências que Eurípides fazia com vários companheiros espíritas do Brasil inteiro, inclusive Caibar Schutter. Eles se correspondiam, mas nunca se encontraram fisicamente. Eurípides em Sacramento, lá no Triângulo Mineiro, Caibar lá em Matão, São Paulo. Trocavam correspondência e eu creio que em breve essas correspondências vão virar livro para a gente beber da fonte, né, aquilo tudo que eles comentavam. Devia ser uma coisa maravilhosa, né? E o melhor dos livros sobre a interpretação é do Caibar Schutter. Ele é sobre as parábolas, né, os ensinos das parábolas de Jesus. Ele estava inspirado ali, ele não fez aquilo sozinho, com certeza não dava para fazer sozinho. E a mediunidade dele era maravilhosa. Então, tem vários, até com esse mesmo tipo, né? Mas esse do Caibar Schutter, para mim, é o melhor. Tá? Pode ser que alguém, mas eu acho que o tipo de escrita, a literatura, pesquisa, a interpretação do autor é melhor do que esse, mas eu fico com esse aí. Acabei de falar agora, esqueci. Ensinos das parábolas de Jesus, se não me engano. Ensino das parábolas de Jesus. É algo assim. Eu acho que é isso aí. Botando Caibar Schutter, né, no Google, você bota lá, Parábola de Jesus, Caibar, você vai achar direitinho. Esse livro estava um tempinho fora do prelo aí, não estava sendo reeditado. De repente, naquela estante virtual, você vai achar, né? Até quase estado seminou. Eu não sei se reeditaram. O pessoal lá de Matão falou que ia fazer. Então, a palavra de Deus é como fermento que se introduz no espírito, nos corações e na vontade do homem, levando por toda parte a sua influência salutar. Ela modifica os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas obras, para nos cristianizar.
O crescimento diz respeito à evolução espiritual do ser humano. É o crescimento em bondade, sabedoria e virtude. Bom, aqui já deu um bom passo, né, para a gente entender o sentido da parábola. Eu, pessoalmente, quando eu li pela primeira vez e outras vezes, sem a interferência da doutrina, eu não entendi dessa maneira. Entendi de uma outra maneira completamente diferente e errônea, né? E aí, aqui a gente ainda não está entrando ainda na interpretação positiva da doutrina. Então você vai ver que o leque vai abrir. O leque de informações disso aí vai abrir. Mas só isso aqui nos faz pensar, né, na palavra de Jesus, na maneira como ele levava, né, para que a gente refletisse, até hoje refletir, sobre esses ensinamentos. A doutrina espírita, a literatura espírita, ela tem que ser mais trabalhada, divulgada, ela é subestimada. Tudo que Jesus realizou, tudo aquilo que a gente encontra no Novo Testamento, a gente vai ver na literatura espírita aquilo que está no Novo Testamento e outras coisas que não lá estão. Como esse livro da Boa Nova que eu acabei de falar. Como é que você ia descobrir os 500 da Galileia? Amélia Rodrigues, Irmão X, naqueles contos e apólogos, ou contos deste de outra vida. Você vai ver coisas lá que Jesus realizou entre os gentios, entre os doutores da lei, entre os apóstolos, e que não está no Novo Testamento. Então a doutrina espírita resgata. Amélia Rodrigues, então, é maravilhosa. Ela resgata em todos os seus livros passagens do Mestre Jesus, que se não fosse o livro espírita, não teríamos acesso. Então a gente tem que trabalhar mais a literatura espírita, a divulgação das boas obras espíritas, né? Então, lá no finalzinho, o crescimento diz respeito à evolução espiritual do ser humano. É o crescimento em bondade, sabedoria e virtude. E isso é uma conquista íntima, individual, e cada um vai responder por si. Por isso que cada um evolui de uma maneira diferente do irmão. Tá? Não tem um espírito aqui, encarnado e desencarnado, que possa dizer que é igual ao outro. Não, cada um com um diferencial. Vamos ver aqui o próximo. Crescer e inchar, porque ele fala isso, crescer e inchar. Então há uma diferença entre crescer e inchar. E ele vai explicar aqui. Os amigos espirituais estão sempre nos advertindo sobre a diferença entre inchar e crescer. O crescimento é lento, como tudo na natureza, né? Muito. Às vezes nós não percebemos, mas as coisas estão acontecendo. E para os jovens a gente dava um exemplo, uma analogia, igual do relógio análogo, o relógio dos ponteiros. Você fica olhando para ele, o relógio, o ponteiro dos minutos, tentando acompanhar o seu andar, você não percebe. Mas se você se desligar, bater papo aqui, dali, quando for ver, ele andou. Então você não percebeu que ele andou. A natureza é assim. A natureza é assim. As coisas estão acontecendo, nesse momento de transição planetária, mais ainda, né? Temos que ter muito cuidado, o orar e vigiar aí se faz presente, mas as coisas estão acontecendo. Então, ele diz aqui que é lento, mas constante, metódico. Atinge o âmago do ser humano e mostra uma evolução real do espírito. O inchaço, pelo seu turno, é a fantasia, a visão beatífica, sem obras, é a pregação sem consistência. Em realidade, o inchaço mostra a ação dos falsos profetas, que vêm até nós vestidos de ovelha, mas por detrás são lobos ferinos. E nós temos aí também vários exemplos aí de falsos profetas, né? Onde nós devemos estar atentos, né, ao estudo. Por isso Kardec pedia, a preocupação de Kardec na sua metodologia era com o bom senso e com a lógica, né? Nada pode fugir à ciência, ao bom senso e à lógica. A doutrina espírita acompanha esse contexto.
Por isso que ele era considerado um homem de bom senso, até pelos inimigos gratuitos da doutrina espírita no início da sua obra, no lançamento do Livro dos Espíritos. Mesmo aqueles que detestavam Kardec, a própria igreja o respeitava como um homem de bom senso. Mas o problema não era Kardec, é aquela doutrina que diziam que era do demônio que ele estava trazendo. Era isso que a igreja combatia. Mas o homem, Hippolyte Léon Denis Rivail, era respeitado. Isso mostra muito bem no filme de Kardec, que agora está sendo repetido aí, né, por causa do Nosso Lar. De vez em quando você vê a repetição aí do filme de Kardec, né? Então, em realidade, o inchaço fala sobre essa fantasia. É uma coisa irreal, aquilo não é verdadeiro. Tanto que vai depois voltar ao estágio normal. É isso que ele nos adverte. Vamos para o próximo, então. Isso é sobre a menor das sementes, né? Vocês viram lá o tamaninho dela aqui, ó. É assim que o pessoal planta, né? Vai jogando lá. Disse que entre os rabinos, um grão de mostarda era uma expressão para qualquer coisa pequena. Então, Jesus deve ter pego, né, esse vício de linguagem que existia na época e trouxe para a parábola dele, possivelmente, né? Jesus quis mostrar que este pequeno grão pode crescer e tornar-se maior das árvores, abrigando os pássaros sob a sombra de seus ramos. Os rabinos se maravilhavam pelo fato de algo pequeno se tornar grande. E Jesus, no caso, aproveitou-se desse episódio para retratar o poder do crescimento da verdade. Eu estava falando aqui de Eurípides, em Sacramento, quando a gente entra no Colégio Allan Kardec, assim que se abre a porta do portão principal que dá acesso ao salão superior, tem aquela frase de Eurípides lá no fundo: poderoso é o sol da verdade. Uma frase de Eurípides, está lá no fundo, lá, para destacar bem, porque da verdade você não pode fugir. Se a obra de Kardec fosse uma obra pessoal, não ia durar um ano, mas não era dele, por isso que durou. A verdade vence e vence sempre. A mentira é derrotada em todo momento, mas a verdade prevalece. Se aquilo tudo fosse uma falácia, não estaria até hoje, em 2024, nós aqui numa casa espírita estudando doutrina espírita. Não tinha durado 1 ou 2 anos. Vamos ver o próximo, então, aqui. Em relação ao princípio inteligente, a analogia que ele vai fazer com o princípio inteligente. A evolução do princípio inteligente pode ser comparada ao crescimento da semente do grão de mostarda. Olha quantas comparações, né? Leque de possibilidades aí. Então, agora ele traz essa do princípio inteligente. E o princípio inteligente, que é aquela semente pequenininha, foi lançado no mundo. Primeiramente no reino mineral, como diz Leon Denis, né? Reino mineral, passando pelo reino vegetal, animal, até chegar ao hominal. E é muito distante uma para a outra. Certa vez, eu acompanhava o Divaldo do Rio de Janeiro, num evento que ele fazia no Rio de Janeiro, naquelas palestras que ele fazia ao Rio de Janeiro, e eu tive, isso aí é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, tivemos a oportunidade de levá-lo ao nosso colégio, lá no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, que já não existe mais, é o Colégio Arte e Instrução, lá em Cascadura. Por 2 oportunidades ele ficou conosco no auditório, um auditório enorme lá do colégio, um dos colégios mais tradicionais, se não me engano, o primeiro colégio privado do século XIX, um negócio muito grande e que hoje virou um condomínio residencial. E eu tive a oportunidade, em 2 momentos, de levar o Divaldo. E o Divaldo gostava muito de ir lá. E como eu fui o anfitrião dessa ligação, eles me pediram para ficar sentado numa mesa enorme, ia daqui quase até aqueles livros. Eu fiquei sentado ali, quase do lado dele. E eu sempre falo isso nas minhas palestras, que o grande momento das palestras do Divaldo não é a palestra propriamente dita, que é excelente, né? É excelente. Mas é o final, depois da palestra, onde ele tira a dúvida, dá recomendações, oferece, né, um carinho, né, uma palavra amiga, esclarece coisas que às vezes ele falou na palestra e a pessoa não entendeu.
E eu tive essa oportunidade de ficar atrás dele, ouvindo esse bate-papo, né? E teve uma senhorinha, porque ele falou sobre evolução, ele falou sobre terceiro milênio e tal, a chegada ao terceiro milênio, falou do processo evolutivo. Aí uma senhorinha, muito humilde, falou assim: Divaldo, eu adorei a sua palestra, eu só fiquei preocupada, porque ele falou que todos nós, ele falou isso assim, todos nós fomos criados simples e ignorantes e que fomos destinados à felicidade. Todos estão destinados à felicidade. Aliás, se existe determinismo na doutrina espírita, é essa. Fomos criados para sermos espíritos de primeira ordem, espíritos puros, tal qual a falange de Jesus. Não tem um Jesus só, não. Tem trilhões, quatrilhões de espíritos semelhantes a ele, até mais adiantados que Jesus. Nós vamos chegar lá, mas falta muito. Essa era a dúvida da senhorinha. Ela chegou lá: mas eu acho que está muito distante, né, para a gente chegar onde Jesus está. Aí o Divaldo deu aquela piscada de olho: minha senhora, depende do seu ponto de vista. A nossa distância para Jesus é o mesmo do reino vegetal, animal para o hominal. Olha, entre o vegetal e o hominal tem também um animal. Entre o vegetal e o hominal tem um animal ali. Vegetal já é muito tempo. Depois vem o animal e depois vem o hominal. Trilhões de anos-luz de distância. Mas nós vamos chegar lá, pessoal. Nós vamos chegar lá. Se existe determinismo na doutrina espírita, é essa. E eu falo isso com convicção, porque uma casa co-irmã da casa de Eurípides Barçanufo, lá na Taquara, em Jacarepaguá, chamada Núcleo de Estudos Espíritas Jesus Gonçalves, tem como mentor hoje Jesus Gonçalves. E quem foi Jesus Gonçalves? Alarico, rei dos visigodos, que matava tudo que andava. Um daqueles bárbaros, né, que estavam. Alarico hoje é mentor de casa espírita, pessoal. Tu acha que o mal não vai ser aí um dia aí, rapaz, mentor de uma casa espírita? Vai chegar lá, rapaz. Já está mais um pouquinho à frente lá. O Alarico hoje é mentor de casa espírita. É verdade que ele passou maus bocados, né? Quem já leu esses livros sobre a vida de Jesus Gonçalves, aquele grande cardeal francês, né? Richelieu, era ele. Então ainda botou o pé na lama ainda mais, né? Naquela época lá como cardeal Richelieu. Mas reencarnou com 3 reencarnações sucessivas como ranceniano. 3. Uma é difícil. 3. Até que na terceira reconheceu o amor de Jesus por ele. Como Jesus Gonçalves. Ele era Jesus, o nome dele era Jesus. Não, eu não sou digno de ser chamado de Jesus. Aí botou um acento agudo no E. Me chamem de Jesus Gonçalves. Porque o nome do batismo era Jesus Gonçalves. Se ele chegou, rapaz, com muito sofrimento, é claro, nós vamos chegar também. Alarico, não esqueça esse nome, rei dos visigodos. Então, já como espírito, vivenciou o reino hominal, com possibilidade de ir para o reino angelical, que é esse estágio dos espíritos puros, né? Em cada um desses reinos, o princípio inteligente foi agregando as virtudes necessárias para dar prosseguimento à sua evolução. Então a gente vai agregando alguma coisa, vai crescendo, vai crescendo. Se tivermos merecimentos, continuaremos nesse planeta, já para um planeta de regeneração, voltando aqui como um planeta de regeneração, que o processo já começou, e a gente vai voltar. E a gente já percebe algumas coisas acontecendo, né? A higienização moral do planeta já acontecendo, que é outra analogia que eu faço com a garotada na mocidade, tal qual vamos imaginar uma caixa d'água completamente suja de barro, e aos pouquinhos só tem uma saidinha de meia polegada, a água barrenta está saindo, e outra entrada de meia polegada lá em cima.
e aí a água limpa vai entrando e aos pouquinhos a água suja vai saindo. Vai demorar muito, mas um dia essa caixa d'água vai ficar limpa. E é o que está acontecendo no planeta Terra. Aqueles espíritos que não tiverem mais condições nenhuma, e foram dadas várias oportunidades. E quem não tiver essa condição vai ser convidado a se exilar da Terra. Agora serão os exilados da Terra, não de Capela. Serão os exilados da Terra que irão para um outro orbe para ali dar continuidade, como aconteceu com Capela e a Terra há milhões de anos atrás. E essa garotada do terceiro milênio já está chegando. Muitos deles já estão na casa de vocês, né? Então, vai agregando essas virtudes, né? Vamos no próximo. E a semente e as revelações. Aí ele vai fazer um paralelo com Moisés e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente por Moisés, lá no Monte Sinai, pode ser considerado o ponto de partida do crescimento do grão de mostarda. Esse negócio é tão sério que algumas legislações, vários países, têm dentro do seu código, né, civil, penal, alguma coisinha lá dos 10 mandamentos lá, né? Então a semente era pequenina, sujeita aos contratempos, às intemperanças da época, chuva torrencial, ventania, tudo isso, né? E, contudo, os 10 mandamentos de origem divina vararam o tempo, como essa pequena sementinha, e permaneceram vivos nos tempos atuais. Então, ele traz essa simbologia também, mostrando essa dualidade. Agora, em relação a Jesus e o cristianismo, né, vamos analisar bem isso aí. Jesus seria personificação, veio errado aí, da segunda revelação divina. Ele não veio destruir a lei do Velho Testamento. Ele nunca disse isso. Ele até respeitava Moisés. Respeitava muito Moisés. Mas veio dar-lhe cumprimento e acrescentar outros ensinamentos, onde o mais importante é mostrar que Deus era de amor, de perdão, e não aquele Deus vingativo que os judeus da época cultuavam. Você lendo o livro das leis de Moisés, o Levítico, né, até o Deuteronômio também, você diz, mas que Deus é esse, cara? Que mandava matar, não perdoava. E se você na guerra fizesse uma tribo, um país como prisioneiro, não perdoar ninguém, matar todo mundo. Não traga prisioneiros. Está lá em Deuteronômio, cara. Pena de talião. Deus que não tinha misericórdia nenhuma. O pessoal temia a Deus, não amava a Deus, temia a Deus. Tinha pavor daquele Deus. E Jesus veio trazer um Deus de amor, de paz, de perdão, de compreensão. E muitos não entenderam. Aliás, foi por isso que ele foi crucificado, né? Não entenderam a sua mensagem. Aliás, Jesus não é entendido até hoje. Mas muitos têm ainda dificuldade de compreender Jesus, até os dias de hoje. Por isso que foi mais fácil gritar barra abaixo. Vamos gritar barra abaixo, aí a gente acaba com esse problema. E Roma não queria se meter nesse problema. Porque quando Roma dominava uma população e fazia ela de escravo, entrava no país, ele chegava e combinava algumas coisas lá com os reis, né, com os príncipes. Olha, eu vou deixar o reinado aí para você, você pode se considerar rei, e ele fez isso com Herodes. Você pode ser rei aí, eu só vou querer que você cumpra algumas determinações. Entre impostos, né? Você vai ter que me dar tanto por ano em tributos. Se você não conseguir, aí a tua cabeça rola. Eu vou querer que você domine esse povo. Se esse povo se rebelar contra Roma, você vai ser o primeiro a morrer. Quer dizer, ele botava coisas assim difíceis, né? Mas que eram totalmente cumpridas, porque o cara tinha medo de morrer e perder a realeza. E assim foi com todos, não foi só com a Judéia, não. Todos os lugares em que Roma entrava, ela fazia esse tipo de acordo. Você continua reinando, mas você tem tudo isso para pagar para Roma e observar o teu povo. Se aparecer um cara falando diferente, elimine. E, por via das dúvidas, eliminaram Jesus, que ele poderia ser um grande problema,
né, para aquela relação com Roma. A Roma não teve interferência nenhuma, tanto que o nosso Pilatos, nosso querido Pilatos, lava as mãos e diz: não tenho nada com isso. E ele sabia que ele era inocente. Esse aí, aliás, Amélia Rodrigues que fala sobre isso. Amélia Rodrigues fala sobre o que aconteceu com Pilatos depois disso. Porque depois ele some, né? No Novo Testamento. Olha a importância da literatura espírita. No Novo Testamento ele desaparece, ele lavou a mão, acabou. E o que aconteceu com Pilatos? Definhou politicamente, a sua família se desintegrou, perdeu o poder, foi transferido para o que hoje é a Suíça, foi exilado para lá, e já praticamente cego, doente, nunca teve mais uma noite de sono tranquila. Não aguentando mais, ele subiu um monte, que dizem que era um vulcão desativado, e se jogou lá dentro. Esse foi o destino de Pilatos. Doutrina espírita trazendo essas informações. E porque ele sabia que ele era inocente. E ele podia ter evitado isso. Livre-arbítrio, né? E as consequências dele. Bom, então Jesus é a personificação da segunda revelação divina, que a terceira é a doutrina espírita. Ele não veio destruir a lei, né? Veio dar cumprimento, e é o crescimento da semente. Nesse caso, resumiu os 10 mandamentos do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, consistindo este no 11º mandamento da lei de Deus. Em termos práticos, Jesus reuniu primeiramente os 12 apóstolos. É a minúscula semente, cada um dos 12. Né? Depois vieram os discípulos, que se incumbiram de divulgar a boa nova, os 500 da Galileia, e a coisa foi crescendo em progressão geométrica. Aí não tinha mais como segurar. Né? Vamos ver o próximo aí. Agora, em relação ao Espiritismo. Né? O que o Espiritismo tem a ver com isso aí? O Espiritismo é o desenvolvimento dos ensinamentos de Cristo. Por isso, denominamos de cristianismo redivivo. Né? Porque muito daquilo que Jesus falou na época foi censurado, foi mutilado, foi deturpado, de forma gritante e vergonhosa. E então, com o advento do Espírito de Verdade, trazendo o Consolador prometido, a gente pôde até entender essa parábola e outras coisas que Jesus fez e realizou naquela época. Então, ele veio no tempo certo para recordar o Espiritismo, né? Em 1857, veio no tempo certo para recordar o que o Cristo disse e desenvolver aquilo que na época de Cristo ficou oculto, obscuro, ou até mesmo censurado. A semente do Evangelho penetra em outros mundos, pois com o princípio da reencarnação, essa palavrinha mágica da doutrina que explica tudo, né? E a pluralidade dos mundos habitados, podemos avançar para outros campos de interesse, propiciando-nos a certeza da imortalidade da alma. Então, em 1857, o Espiritismo mata a morte, mostrando que agora, mesmo depois da nossa passagem na Terra, nós levaremos para a erraticidade aquilo que nós plantamos aqui, as consequências, responder por elas e, se possível, através da bênção da reencarnação, retornar para tentar acertar os nossos erros do passado. Uma vez eu estava fazendo um estudo numa mocidade espírita do Rio, quando uma jovem, uma menina da mocidade, a gente está falando sobre reencarnação, ela levantou, isso já tem algum tempo já, levantou e diz assim: a reencarnação é um castigo de Deus. Aí vocês sabem como eu sou, né? O Paulo já está aprendendo a lidar comigo. Mas esse sobrenome Uver é brabo, né? Porque a minha família ainda é pior do que eu. Tem coisas que eu não consigo ficar seguro, quieto. Né? Quando uma menina numa casa espírita diz que a reencarnação é um castigo de Deus, a gente tem que cortar pela raiz, né? Essas ideias. E hoje o que está acontecendo também, minha gente, vou te falar. Aí eu tive que levantar e dizer assim: vem cá, essa casa não está estudando o Evangelho.
Alguém aqui não está estudando o Evangelho direito. É claro que eu nunca mais fui convidado a voltar naquela casa. Né? Isso aí vocês já podem até... Mas eu tinha que falar isso. Como é que a reencarnação é um castigo de Deus? Se é a única ferramenta que nós espíritas, ou não, pode ser espiritualista, espiritista, conhecemos como um meio de você ter uma nova oportunidade de se acertar. Porque o Pai é de amor, Ele te perdoou. Vai de novo, vai mais uma vez, vai tombar, vai cair, possivelmente, mas vai de novo, vai tentar. Dessa vez você vai, dessa vez você vai conseguir. E a gente vai marchando devagarzinho, como a gente já viu, mas vai, através da reencarnação. Como é que é um castigo? Deus não castiga ninguém. A gente é que tem que buscar a reencarnação para tentar se livrar desse problema, senão a gente não cresce. E, aliás, vocês viram o filme Nosso Lar, e isso já tínhamos comentado lá no SES, no grupo de estudo mediúnico, que a grande dificuldade do espírito que retorna à erraticidade, com seus erros, com as suas dificuldades, é quando ele chega lá, ele chega desnudado, ele vai com o teu perispírito, né? E um espírito um pouquinho mais evoluído, não precisa ser, como o pessoal diz lá no Rio, camisolão, não, que espírito camisolão, naquele... Não, é só um pouquinho mais evoluído que você. Ele olha para você, para o teu perispírito, ele sabe quem é o Marco Júlia. Você não precisa falar nada. Ele olha para o teu perispírito e sabe quem é você. Porque está ali as marquinhas, né? Está tudo ali registrado. Então a vergonha é tão grande de você se ver desnudado, que você chega lá, olha, eu quero reencarnar, eu quero fazer isso, porque ele está envergonhado, ele sabe que errou, mas ele quer fazer tudo de uma vez só e não dá. Aí o amigo espiritual, teu anjo guardião, vai dizer, olha, vamos pisar no freio, isso tudo que você está querendo você não vai conseguir, e não vai mesmo, então vamos devagar, vamos começar por aqui, na próxima você já dá um outro passo e assim vai. Porque a vergonha é tão grande que a gente quer voltar para tentar acertar tudo de uma vez, e não dá. E vocês viram que as oportunidades são oferecidas numa cidade como o Nosso Lar. Você errou, mas vamos te perdoar, vai de novo. O filme termina assim. Vai todo mundo voltar. Vai voltar quantas vezes quanto for necessário. Não tenho a mínima ideia quantas vezes vocês já reencarnaram. Nem quantas ainda irão reencarnar. Mas vai ter que fazer isso para chegar lá. Não tem outro caminho. É uma ferramenta amorosa, não é castigo. Porque Deus não castiga ninguém. E Ele sabe que quando a gente faz lá o planejamento reencarnatório e assinamos a carteira de trabalho, porque a gente não tem passaporte de passeio aqui não, a gente tem carteira de trabalho, ninguém tem passaporte para ficar viajando, passeando, a gente vem com carteira de trabalho. Ele sabe, olha, vai ser difícil para ele, mas vamos dar uma chance, vamos ver se ele consegue. Ele sabe que às vezes a gente vai pisar na bola. Mas eles estão ao nosso lado. Olha só, existe um livro que eu já li também, achei muito interessante, do Bacelli, Liceu da Mediunidade. Esse livro, os amigos espirituais dizem o seguinte, existem várias salas de estudo, várias, dezenas, com 40 alunos em cada uma delas. Para quê? Para se preparar para a tarefa mediúnica, para ser médium na casa espírita. 40 alunos em várias salas. Aí a turma reencarna, já com o compromisso de chegar a uma casa espírita, e ninguém chega por acaso numa casa espírita. Nem que seja pela dor, mas ninguém chega por acaso, não. Então a pessoa chegou lá, já fez o preparo para ser médium, estudou. Deveria ser assim, né? Os 40 chegaram lá. Qual é a estatística que Emmanuel nos mostra no livro? Os 40 alunos por sala, só 10 chegam à casa espírita. E desses 10, só 4 vingam. Até a página 4, 5. Mas só 4, ou seja, 10% de cada turma chega à tarefa mediúnica. Isso chama-se livre-arbítrio. Você tem esse direito. Ah, não vou... Como um amigo meu da faculdade, eu convidei, sou espírita desde na minha época de faculdade. Né?
Aí eu convidei para conhecer a Casa Espírita. Eu adorei muito, gostei muito, só que é muita barra pesada para mim nessa encarnação. Não vou dar. Vou esperar a próxima. Se eu não falo que tem uma nova, então eu vou esperar a próxima. Essa não dá para mim, não. É muita responsabilidade, eu tenho que deixar de fazer muita coisa. Minhas nights, como é que vai ficar minhas nights? O carnaval. Depois nós vamos falar do carnaval. Mesmo estando na Rádio Rio de Janeiro, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Né? Então, de 40, só 4 ficam. Livre-arbítrio. Vamos tentar ver o próximo aqui, para a gente terminar já à luz da doutrina espírita. Né? Então, olha lá. Então, o que é que a gente vai destacar nessa parábola de Jesus à luz da doutrina espírita? Né? Como as sementes que brotam e crescem, alcançando grandes proporções, as ideias também têm enorme poder germinativo. Poxa, se a gente soubesse do nosso poder mental, da nossa vibração magnética de imantar o ambiente, de plasmar coisas boas, não só de pensar coisa ruim, que isso também é ruim, estraga, atrapalha e materializa. Vamos pensar coisas boas, que também fazem o efeito contrário. Isso vai germinar, ajudando na associação de ideias, desenvolvendo novos raciocínios para o bem, direcionando atividades da caridade, do trabalho do bem. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Né? E, se recebida e assimilada a ideia espiritual, desenvolve na pessoa as qualidades em potencial, tornando-a mais forte, mais apta para as obras do bem. Então, quando você chega perto de uma pessoa extremamente um pensamento positivo, você se sente bem com ela. Caso contrário, se for uma pessoa que só vive naquela historinha, ó dia, ó tristeza, ó azar, né? Qual é o nome daquele desenho? Hard, haha. Hard, ó dia, ó... Ih, vai chover. Olha, rapaz, já pensou você trabalhar ao lado de uma pessoa assim? Eu já trabalhei. É prece o dia inteiro, rapaz. É prece o dia inteiro. Porque aquilo contagia, cara. Aquilo vai saindo, vai envolvendo. Ela chegar, ler uma página, fazer uma prece para o nosso amigo. Mas só falava de doença, cara. Só vivia doente, é claro, né? Só falava de doença. Meu Deus, rapaz. Aquilo vai introjetando, não tem jeito, né? Então, vamos ver aqui o próximo. Aqui você vai ter uma ideia que a semente de mostarda, aí é Caibar falando, né? A semente de mostarda constitui o pensamento, a palavra e o gesto. Extrai-se facilmente da mensagem de Jesus que o reino de Deus está dentro de cada um. Aquela sementinha que nós trazemos no nosso eu interior, por isso que cada um cresce de maneira diferente do outro. Cada um cresce de uma maneira. Portanto, é no seu íntimo, olha aí, que um homem deve construí-lo. É no interior que se desenvolve o trabalho da realização divina, aquele Deus que está dentro da gente ali. Tem que acreditar nessa potencialidade. Vós sois deuses. Foi ele que falou, gente. Se ele falou é porque é verdade, é que a gente não acredita nisso. Se ele permite pequenos pensamentos infelizes e gestos indignos, caminha para a vivência de graves males. O inverso também é verdadeiro. E é preciso semear na própria vida os ínfimos grãos da gentileza, da conversa sadia, dos hábitos dignos. Uma coisinha insignificante que você faça ao teu amigo, um bom dia, um abraço. Depois aquilo vai crescer, rapaz, em sentimento, em parceria. Coisas que você pensa que são insignificantes. Quando você desencarna, a criatura chega, olha, você fez isso por mim. Você, mas isso aí, eu nem pensei em fazer nada de caridoso, eu fiz porque eu sentia que tinha que fazer isso por você. Aí vem a ajuda. Então não deixe de fazer o bem, mesmo que seja uma coisa pequenininha. Isso vai fazer bem a você na pátria espiritual. E, fechando aqui, vamos entender que o homem nessa parábola é Jesus. O campo é o mundo e a semente é a palavra do Cristo. Então, com isso aí dá para entender perfeitamente.
O homem que semeou foi Jesus, né? A semente era a palavra dele. E o campo, todo esse planeta que hoje já entende melhor a proposta do mestre, né? Vamos para mais uma aqui, isso já está no finalzinho. Aqui eu trouxe uma observação interessante. A grande árvore serve de abrigo e conforto para as aves de todo o mundo. Essa grande árvore de mais de 3 metros que ele fala lá, né? Uma conotação positiva, podemos tirar daí, que a árvore dá abrigo a gente de todas as nações. E a conotação negativa? Que a gente falou que pode ter o positivo e o negativo. As aves mencionadas podem ser agentes do mal. Abrigam-se na árvore e trazem dissolução. Então a gente tem que ter atenção também quem pousa na nossa árvore. Quem está ao nosso lado. Veio contribuir, veio trazer alguma coisa boa, veio somar. Caso contrário, a gente tem que se afastar dessas pessoas. Tem uma outra também aí, que diz assim, que é para a gente concluir aí. O grão de mostarda é a parábola do crescimento espiritual. Isso eu acho que ficou bem entendido. De cada um. Esperamos que ele faça-nos crescer em espírito e verdade, para que possamos conquistar o reino dos céus. E acho que finalizamos, não, acho que acabou aí, né? Acabou aí. Então, pessoal, só para não deixar passar esse lance do carnaval, a gente estava comentando aqui na entrada com o Mauro, da responsabilidade dessa equipe de Bezerra de Menezes, lá no Campo de Santana, cujo livro de 84, Nas Fronteiras da Loucura, mostra isso pela primeira vez. Né? O trabalho que Bezerra já realizava decênios atrás, naquela área onde fica o olho do furacão, né? Campo de Santana. Um médium conhecido nosso, que eu esqueci o nome, depois eu vou me lembrar, certa vez passando, bem depois do carnaval, naquela área, lá do Sérgio, ele viu as tendas ainda ali. E na reunião mediúnica daquele dia, veio a explicação. Agora, aquelas tendas ficam ali de forma permanente no Campo de Santana, não mais só no carnaval. Para vocês verem a preocupação nessa transição planetária, né? Nos conflitos de toda a ordem, e a preocupação com a espiritualidade, com a equipe de Bezerra, daqueles médicos espirituais, enfermeiros, que nesse momento já estão começando o trabalho lá, socorrendo aqueles que, pela péssima opção do seu livre-arbítrio, estão cometendo excessos de toda a ordem. Por isso a importância da casa estar aberta, de vocês estarem aqui estudando o Evangelho, para contribuir com essa equipe de Bezerra. Pode ser também na sua casa, no seu culto do lar, porque nós, segundo o próprio Bezerra nos diz, da onde nós estivermos, com os nossos pensamentos, nós vamos criar dutos, onde dentro desse duto vai escorrer energia vital, energia ectoplasmática, para alimentar os trabalhadores que lá estão no Campo de Santana, para socorrer muitos desencarnados que vão desencarnar nesse período do carnaval. E os desencarnados que estão lá também tumultuando o negócio lá. E vocês sabem que isso existe. Né? Então, fica aqui a minha alegria de ver a casa aberta, que fere muito o meu coração. Um dia de carnaval, num dia de atividade normal da casa espírita, mas que por acaso caiu no carnaval, a casa espírita fecha porque é carnaval. Isso é uma coisa que eu também ainda tenho que trabalhar dentro de mim, né? Mas dói muito, sabe? No momento mais difícil, que a espiritualidade mais precisa, a casa espírita fecha para que os seus participantes, seus colaboradores, vão ter prazer nos dias de Momo. Então, parabéns à casa por estar firme e trabalhando com o Bezerra, né? Muita paz a todos e até terça-feira, 15 horas, na Rádio Rio de Janeiro, cantando aquele sambinha Atrás do Trio Elétrico, também vai quem já morreu. Aliás, vai muito. A população é 4 vezes maior do que a normal. Aqueles blocos de 1 milhão de pessoas, tem 4 milhões de desencarnados. Então, vocês já pensam no que acontece.
Não, obrigado. Obrigado pela tua tarefa. Meus amigos, boa noite novamente, né? Prazer aí, obrigado Marcos aí pelas reflexões, né? Pela parábola do grão de mostarda, e muito legal essa parábola. Né? Marcos também estava me lembrando do Jesus Gonçalves, né? Aí já que ele não contou, vou eu contar esse pedacinho dele. O Jesus, ele se correspondia com Chico Xavier, né? Naquela época, né? Começou, ele estava na colônia, né? Ele e o filho dele, né? Na verdade, né? Ambos entraram como rancenianos na colônia. E depois, então, ele funda um centro espírita na colônia, e ele começa a se corresponder com o Chico. E o Chico é quem dá auxílio para ele. Mas, na verdade, ele nunca conheceu pessoalmente o Chico, né? Então, ele conhecia o Chico apenas por cartas, né? E Jesus falava, então, que quando ele desencarnasse, né, já que ele não podia sair da colônia, o Chico não ia lá, quando ele desencarnasse, então, ele ia procurar o Chico Xavier. E assim ocorre, né? Ele desencarna, aí procura Chico Xavier, e Chico o reconhece, na verdade, porque de cada chaga de ranceniano que ele tinha, né, ele estava recomposto com luz. Então ele emitia luz em cada chaga, por isso que ele é Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras. Né? E aí é interessante, o Chico o reconhece pelas chagas dele, emitindo luz. Então observa, né, o que é a encarnação, né? Depois de Alarico I, Alarico II ainda, né, que ainda voltou, depois como reencarnação lá do bisavô dele, né? Ele era o bisneto dele mesmo, né? E mais uma vez Alarico, né? Mais uma vez destruidor, né? Mas só, amigos, vamos então passar os nossos avisos aí que a Marcinha colocou, né, pra gente, né? E aí vamos nós, né, de feijoada, né, Gilene? É isso, feijoada? Então nós vamos começar nós vamos ter uma assembleia, na verdade, no dia 9 de março, né? Nós vamos fazer nossa assembleia geral. Então, aproveitando, né, estão convocados aí os associados, né, e particularmente os associados efetivos da casa para a assembleia no dia 9 de março, é um sábado, que ocorrerá às 15h30 em primeira convocação, né, 16 horas em segunda convocação. Só que para animar um pouco a assembleia, nós vamos também fazer uma feijoada. Na brincadeira, vai ter a feijoada então. E a feijoada então ocorrerá às 13 horas. Quer falar da feijoada, Edilene? Ok, amigo. Então, 9 de março, obrigado, Gilene. Temos, então, a nossa feijoada às 13 horas, depois um karaokê, 13 horas, né? Depois um karaokê, e depois emendamos com a assembleia, que a gente espera que o pessoal não durma depois de comer a feijoada. A feijoada é antes. Vai ser um desafio excepcional para as pessoas aqui, mas eu tenho fé. Oi, Inês. Aí depois ainda tem a palestra, exatamente. Tem a palestra ainda. Eu tenho até que ver quem é o palestrante, coitado desse. Mas tudo bem, vamos nós. Vamos ao outro aviso, então. Precisamos de trabalhadores para a evangelização de crianças e jovens no Morro do Pimentel. O retorno dos trabalhos, né, que fazemos lá no Morro será no dia 17 de fevereiro. Né? Então, isso ocorre aos sábados, né? Sempre nas manhãs, né, de 9 às 12 horas, né? E nós temos sempre transporte aqui solidário, né, de carona solidária aqui do pessoal, né,
sai daqui da casa espírita, né, e volta para cá. Querendo mais informações, procurar o Walter, né? Aí tem o telefone aqui do Walter, que quem quiser procura que a gente passa o telefone dele, tá? Também vamos começar agora um novo trabalho, né, de visita ao lar de idosos São Vicente de Paulo, né? Então, isso, quem quiser mais informações, esse é um novo trabalho que a gente está colocando para fazer essas visitas fraternas, né? Mas precisamos de uma equipe, né, para trabalhar aí conosco. Então, quem quiser mais informação, procurar a Leda, que nós já estamos aí organizando mais esse trabalho aí na casa. Acho que é só, né, Márcia? Não, ainda tem mais alguma coisa? Sim, avisar que nesta segunda, então, nós não temos as pérolas, né, da codificação. Normalmente fazemos na segunda de manhã, não temos porque estaremos fazendo o trabalho da leitura do carnaval, né? Então, aí não tem mais o espaço aí, tá? Mas então, por favor, quem está na leitura do carnaval, venha para participar, mas não nas pérolas, né? E é exatamente esse, né? E agora a Márcia colocou aqui a visão espírita do carnaval, né? Marco Júlia, né? Lá na Rádio Rio de Janeiro, é 1400 AM, né? Ou pela internet, até que hoje é mais fácil, né? A gente pegar a Rádio Rio de Janeiro pela internet, né? No dia 13 de fevereiro, às 15 horas, no programa da Sheila, que é Educar para Crescer, né? Sheila tem dado sempre um suporte muito grande para a gente, uma pessoa muito querida nossa aí. Ok. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Além do Rômulo, né? Que o Rômulo, eu já conversei com ele, né, Rômulo? Seja muito bem-vindo aí, Rômulo. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Não? Sim, pois não. Como é que vai? Tudo bem? Como é seu nome? Vinícius, né? Tudo bom, Vinícius? Um prazer conhecê-lo. Espero que tenha gostado disso tudo. Querendo também mais informação sobre a casa, já vi que você tem quem te dê informação aí, mas querendo mais também, pode perguntar, será um prazer para a gente, tá? Prazer nisso. Então, amigos, vamos passar então para o nosso trabalho de passe, né? Então, vamos fazer a nossa prece aí de encerramento, né? De agradecimento e encerramento para a gente poder passar o trabalho de passe. Olha, você quer vir fazer a nossa prece, pai? Então, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer. Agradecer a Jesus por essa bendita doutrina que nos esclarece, que nos acolhe, que ilumina, inunda o nosso ser de verdades. Senhor, nós te agradecemos por esta casa que nos ampara, que nos dá oportunidade de crescer, de trabalhar, de desenvolver os nossos potenciais. Obrigada, Senhor, pela equipe espiritual, mas também obrigada, Jesus, pelos amigos encarnados, pelos irmãos de todo dia, que estão conosco em todos os momentos, em todas as horas, pelo trabalho assistencial e pela luz que essa casa irradia nesse bairro. Jesus, obrigada, Senhor. A nossa vida é uma eterna gratidão por tudo que o Senhor nos dá. É contigo, Jesus, que queremos ficar e queremos seguir. Abençoa, Senhor, os propósitos para o bem. Abençoa, Jesus, as nossas melhores intenções. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada diária. Que a tua paz permaneça com todos e que a tua luz
seja o farol que vai nos guiar, Senhor, para essa evolução tão desejada. Fiquem com Deus. Muita paz.